Muito bem, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou hoje aqui com o Gustavo Moreira, ele que é pregador, ele que é jovem, ele que já foi líder de jovem também, tem muito para contar. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, meu amigo. Que prazer estar aqui hoje com você, com toda a sua audiência, né? E para mim é um privilégio estar aqui para a gente conversar um pouquinho. É toda a honra, é todo prazer meu. Gustavo, deixa eu começar já a fazer uma pergunta para você. Você que é um rapaz novo e eu vejo aí que sempre está no ministério. Como que Aham. é a chamada na vida de um jovem que sempre está fazendo ministério? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você poderia Sim. talvez estar no mundo, aproveitando, mas você está ali pregando o evangelho de Cristo, gastando a sua vida no evangelho. Como que é isso? Como que você vê isso? Jimmy, é uma pergunta que eu recebo bastante quando as pessoas conversam comigo, né? Eu comecei a pregar quando eu tinha 15, 16 anos, e quando eu comecei a pregar, na realidade, eu achava que eu não tinha um chamado para pregação. Eu gostava muito de ver o meu pastor lá no Monte Alegre pregar, o pastor Adriano Uber de Mello, hoje nosso vice-presidente dos Gideões. Eu gostava de vê-lo pregar, mas eu não gostava de pregar. Até que um dia Deus falou com o meu pai, lá na congregação do Monte Alegre, que Deus levantaria um filho dele pregador. E depois de um tempo, Deus foi acendendo essa chama dentro do meu coração. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo: quando Deus faz a chama arder dentro do coração para um ministério, né, principalmente um ministério tão lindo como esse da palavra, eu acho que não tem como a gente correr, né? Não tem como fugir. Os primeiros convites, eu lembro que eu tentava correr, tentava fugir, mas depois que eu entendi que esse era o propósito, o chamado que Deus tinha para minha vida, aí eu parei de recusar, parei de correr e estamos aí. Eu vejo que ser um pregador jovem, né, como as pessoas falam, para mim é um privilégio, em primeiro lugar, em ter encontrado o meu propósito cedo, né, na casa de Deus, sempre na igreja. Então, eu dou glória a Deus por ter esse privilégio, porque carregar as boas novas de Cristo é sempre um privilégio, né? E poder falar, principalmente com o público da minha idade, geralmente as minhas agendas de pregação, 90% é para jovens e adolescentes, então poder pregar para os jovens, para os adolescentes da minha idade, é melhor ainda, né? É um privilégio ainda maior ver Deus me usando, né? Usando para abençoar a vida de outras pessoas através desse ministério que foi Ele que deu. Então, para mim, é sempre uma honra, um chamado e uma responsabilidade, né? Ô Gustavo, e me diz uma coisa, o que que você falaria já para esse jovem, para esse adolescente que quer começar no mistério hoje? Vale a pena? É sofrido? Você viveu na prática isso? Assim como eu comecei com 13 anos de idade. O que que você Olha, diria hoje? Olha, o que eu diria e digo para. Tem vários jovens que vêm, me procuram pessoalmente, ou me procuram lá na caixinha do Instagram, na rede social, ou no WhatsApp, perguntando, né, sobre quais são os desafios do ministério. Olha, eu digo que, em primeiro lugar, o primeiro desafio é uma batalha espiritual, né? Você, melhor do que eu, que já tem uma caminhada mais longa do que a minha, vai saber me dizer bem que realmente começar, e principalmente quando a gente ainda não está no auge da nossa maturidade, né? Eu comecei com 15, você começou com 13, ainda, né, não sabemos muita coisa, não acerca da Bíblia, mas eu digo acerca da vivência da batalha espiritual. Primeiro que é uma batalha espiritual, eu digo para as pessoas, né, quem me vê pregando no sábado, no domingo, num congresso, não sabe como que é a segunda, a terça. Né? Então o inimigo das nossas almas, ele vai mandar retaliação, ele vai mandar provas, algumas vezes vai tentar implantar dentro de nós o desânimo. Então eu vejo como o desafio primeiro é esse, né? Mas eu posso dizer com todas as minhas forças que vale sim a pena. Pode ter luta, pode ter prova, né? Como qualquer ministério, qualquer pessoa que está inserida no ministério vai enfrentar, mas os frutos daquilo que nós produzimos na presença do Senhor fazem a gente caminhar, né? Então, eu posso dizer que vale a pena sim. E geralmente quando os jovens me procuram dizem, olha, e como começar? Eu digo, olha, para você descobrir o teu chamado, veja aquilo que você gosta de fazer. Eu lembro que eu sempre gostei de falar desde pequenininho na escola bíblica dominical, gostava de apresentar ali, e eu acho que a gente descobre muito o nosso ministério quando a gente descobre aquilo que a gente gosta de fazer. Né? Tem gente que talvez nasceu para cantar, eu sei que eu nasci para pregar, né, para ministrar a palavra do Senhor, mas a gente só descobre isso se a gente se envolver realmente na presença do Senhor, né, na igreja, nas atividades.
Você comentou ali que às vezes as pessoas te procuram, né, para poder entender, para poder saber disso aí. Uma pergunta é o seguinte, sem talvez a gente ter algum tipo de mérito ou então entrar talvez, profundo no assunto, mas a internet, queira ou não queira, ela ou ajuda ou ela atrapalha. E nós vimos isso muito acerca daquele o Miguel de Oliveira, e talvez Sim. pode ser que tenha muitas pessoas hoje, jovens pregadores com 13, 14 anos de idade, que hoje talvez tem medo, talvez por algum tipo de retaliação. O que que você falaria para essa pessoa, pra qual que seria o conselho que você daria para esse jovem? O que eu digo aos jovens que me procuram e até aos irmãos que me perguntam quais são as batalhas que um pregador jovem enfrenta, a primeira batalha, como eu disse, a batalha espiritual, mas existe também a batalha da credibilidade, né? Porque como nós começamos cedo, talvez alguns irmãos ainda possam olhar e dizer, mas o que que esse jovem vai ter para me passar de experiência? O que que esse jovem tem de vivência, né? Para assumir um púlpito e realmente pregar para uma igreja. O que eu digo é aquilo que eu fiz e na minha vida eu creio que, né, quando eu era bem adolescente deu certo e é o que eu acredito que não falha no sentido prático da palavra, é que você pode ser jovem, você pode ser um adolescente, mas a igreja gosta de ouvir alguém que pregue a Bíblia. Então, o que eu digo para os jovens, os adolescentes que me procuram, Gustavo, eu quero começar a pregar, tem como? Eu digo, sim, tem como você pregar sendo um jovem ou adolescente. Qual que é a dica? Estude, se aprofunde. Talvez você não tenha ainda uma experiência de vida, um testemunho lindo para contar para a igreja, mas se você pegar aquele texto no qual você se dedicou para ministrar a igreja, o texto que Deus falou com você, e você estudar, se aprofundar nas escrituras sagradas, eu sempre que um adolescente me procura, eu digo, faça sim um curso teológico, invista em livros de teologia, se aprofunde na leitura da Bíblia, faça aquele plano de uma lei, pelo menos ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano, né? Eu acredito que a igreja, mesmo sendo um jovem, um adolescente, se esse jovem, esse adolescente subir no altar com uma mensagem preparada, ungida pelo Senhor, estudada, que ele teve ali um tempo de preparo no altar do Senhor, a igreja vai receber a palavra. Foi assim comigo, e eu tenho visto muitos jovens, Camboriú, graças a Deus, é um celeiro de jovens pregadores, né? Meninos de 13, 14 anos, lá no Monte Alegre, tem um menino de 13 anos que prega de uma forma muito excelente, porque estuda, porque se prepara, porque teve tempo de oração. Então, apesar da idade, eu acredito que o maior conselho que eu poderia dizer para um jovem é: invista em você, invista no seu conhecimento teológico, invista tempo de oração, tempo em comunhão com Deus, que Deus com certeza vai te dar estrutura para você chegar no altar e pregar. Igual eu digo, né? Quando as minhas primeiras mensagens ali, eu não tinha tanta experiência com Deus, né? Tenho muito a aprender ainda, mas não como agora. E eu estudava muito que eu dizia, olha, mesmo que eu seja um jovem pregador ainda, eu sei que a igreja quer ouvir Bíblia. Então eu vou me preparar o máximo que eu puder para entregar uma mensagem de Deus para o povo. Que bacana. Você também comentou aqui, há um tempinho atrás, referente ao apoio pastoral que você teve, né, o pastor Sim, Adriano, vice-presidente de Gideões, mas nós sabemos que nem todas as igrejas, elas têm talvez pastor que auxilia, que ajuda, e por vários motivos, às vezes a gente não está lá para saber. Mas qual é a tua visão acerca de um apoio pastoral e até mesmo para esse jovem que talvez não está sendo enxergado, mas ele tem o desejo de ser? olha, eu posso dizer que o apoio pastoral na minha vida foi fundamental, né? Começou lá com o pastor Adriano, e o pastor Adriano ele me inspirou de uma forma única, porque quem é aqui de Camboriú, quem conhece o pastor Adriano, sabe o quanto ele é um exímio pregador da palavra, um mestre para nós. Então eu via ele pregar, eu tenho uma Bíblia até hoje lá em casa, que era a Bíblia que eu levava nos cultos de ensino lá no Monte Alegre, e ela era toda anotada, somente de mensagens dele. Então, em primeiro lugar, o pastor, ele é uma inspiração para os jovens, né? Para os pastores que talvez estejam nos ouvindo aqui, o senhor é uma inspiração para os jovens, para a juventude. Então, o apoio pastoral, primeiro, o apoio pastoral que eu tive foi como inspiração com o pastor Adriano. Eu lembro que até na época ele fez um curso ensinando como montar um esboço, e foi incrível, foi algo que abriu a minha mente. E tinham vários adolescentes lá, então olha que precioso foi um pastor que já aprendeu,
que já passou por esse caminho, sentar na frente de jovens e dizer: você vai por aqui, você vai fazer isso. Eu tive, depois do pastor Adriano, passou o pastor Raimundo Nonato, que hoje é presidente da Assembleia de Deus em Luzerna. Ele foi um pastor que foi a minha primeira viagem para mais longe, foi com ele, porque quando ele assumiu Luzerna, ele me levou para pregar lá na cidade, num congresso de adolescentes, e ali foi um apoio, um empurrão mesmo, dizendo: olha, eu acredito no teu ministério, eu acredito na tua chamada. Depois, né, passou o pastor Júlio Mafra, sempre me incentivando, pastor Carlinhos, nosso vice-presidente também lá no Monte Alegre. Hoje eu congrego na sede e tenho a oportunidade de congregar aqui com tantos mestres, né, que congregam aqui conosco no campo de Camboriú. E eu acho que o apoio pastoral, ele é fundamental, foi fundamental na minha vida. Mas você até falou ali de um contexto onde talvez o jovem está num contexto onde talvez o seu pastor não apoie. O que eu posso dizer para você, jovem, é que se Deus te chamou, ele se encarrega em fazer o teu chamado acontecer. O que eu posso te dizer para você é: faça aquilo que Paulo fez logo depois que se converteu, passe um tempo escondido. Talvez você está aí escondido como Davi estava, né, lá nas malhadas, atrás das malhadas, mas vá se preparando, use esse tempo que talvez você não esteja num púlpito e pregue nas praças, pregue na sua escola, estude, se aprofunde, como eu disse anteriormente, eu defendo muito isso, faça um curso teológico, invista em você. Talvez hoje você não assuma um púlpito, mas eu tenho certeza que o Deus que te chamou é o Deus que está te preparando nesse lugar oculto, que as pessoas ainda não te conhecem. Talvez só as pessoas lá da tua escola que já te ouviram pregar, ou o pessoal que já te viu na praça, ou em algum lugar que você evangelizou. Né? As pregações não começam somente nos púlpitos, mas o mundo, a nossa cidade, o nosso bairro é um púlpito. Que eu diria para um jovem que talvez hoje não tenha um apoio, talvez a sua liderança se prepare nesse momento que a tua liderança talvez não acredite ainda, mas Deus vai te honrar. Se você se preparar, no tempo em que chegar a tua hora, você vai estar pronto para cumprir o ministério que Deus tem preparado para você. Ô, Gustavo, é lindo a gente ver isso, saber isso, né? Saber que essa chamada missionária, essa chamada por ser um pregador, que hoje é um pouco mais raro. Por mais que Deus levanta, mas é um pouco mais raro. Me diz uma coisa, você está numa igreja hoje missionária, a Assembleia de Deus de Camboriú é uma igreja missionária, com grandes pastores, como você já citou o nome aqui. Agora é o seguinte, eu não sei se você já passou por algum momento da sua caminhada, eu queria que você contasse como que é esses bastidores de talvez não ser muito bem aceito, então algum pastor, ou então algum obreiro, já é esse menino que vai pregar, é esse jovem que vai pregar, já passou por isso, já enfrentou ou já viu alguém enfrentando? Olha, para ser bem sincero, comigo eu nunca passei por uma situação onde um pastor ou um líder chegou diretamente em mim e me disse algo desse tipo, né? Eu conheço pregadores, amigos que já passaram por situações como essa. Eu tenho um amigo específico que o pastor simplesmente não deixou ele pregar. Ele chegou num culto de domingo lá e o pastor disse: esse jovem aí não, esse jovem não dá. Eu que prego hoje, porque menino não vai assumir o púlpito. Mas eu, em particular, nunca passei por uma situação dessa. Teve uma situação que, como eu disse, diretamente a mim, né? Mas uma vez eu viajei para pregar em uma cidade e fui, preguei, foi uma bênção. E depois, quando eu voltei para minha casa, a irmã que me convidou, eu vi ela testemunhando e ela contou para mim. Ela disse que quando anunciaram lá na cidade que seria um jovem pregador que iria, os irmãos chegaram nela e disseram: mas a senhora vai trazer um jovem, tanto pastor, tantos homens de Deus, né? Homens de Deus que têm uma vivência, homens já conceituados, homens que já têm uma larga experiência. A senhora vai trazer um jovem, e ela diz: eu vou trazer um jovem para inspirar os jovens dessa cidade que Deus ainda levanta meninos, meninas para pregarem o evangelho. Mas e quando eu preguei, foi uma bênção, almas voltaram a Jesus pela misericórdia do Senhor. A irmã disse que os irmãos procuraram e disseram: realmente, Deus levanta jovens. Então eu tive essa experiência assim, não diretamente comigo, né? Não diretamente, a pessoa não veio falar a mim, mas eu soube, né, pelos bastidores ali, que alguns irmãos realmente tiveram esse temor, né? Acredito que não é nem na maldade. Eu não julgo esses irmãos que fazem esses comentários, porque eu entendo, né, que às vezes existe esse receio, né? Será que o jovem vai estar preparado,
né? Mas eu vejo que Deus realmente, quando ele levanta um jovem, uma menina, um adolescente, um menino, Deus faz acontecer. E eu tive essa experiência, eu pude glorificar o nome do Senhor, né? Porque ele sempre é honrado através das nossas vidas. Esse espaço aqui, Gustavo, é para vocês, mas você fez eu lembrar que quando lá no começo da minha caminhada, eu fui convidado também para um congresso na Assembleia de Deus, inclusive lá no Paraná, e o pastor me chamou, disse: "Ó, tu tem 15 minutos, deixou todo mundo cantar, tu tem 15 minutos". Amém. Fui lá, comecei a pregar, foi uma glória de Deus, depois ele: vai mais uns 15, mais uns 15". Então passa mesmo, a gente sabe que enfrenta muito. Agora me diz uma coisa, como que você faz para se blindar contra as setas do inimigo, principalmente porque é jovem. Então eu não tenho dúvidas que em algum momento vem algumas umas tribulações aí. Como é que você Com faz para certeza. passar por cima disso? Olha, eu costumo dizer, brincando sempre, né, que apesar de sermos, eu falo, eu estou aqui com um colega, né, de ministério, apesar de nós sermos pregadores, né, chamados por Deus, a gente sempre assume o púlpito para ter uma palavra de bênção, uma palavra de direcionamento para as pessoas que nos ouvem, nós somos seres humanos normais, né? Nós somos seres humanos com medos, com falhas, com problemas, com tentações. Então, eu sempre costumo dizer isso, né? Quem nos vê no sábado e no domingo num púlpito não sabe quais são as nossas batalhas da segunda-feira, da terça, da quarta. Então, eu sou um jovem que passo por tribulações normais, né? Já passei pelas tentações que todo jovem passa. O que eu tenho a dizer é o básico, né? O básico bem feito para a nossa caminhada de fé. São as bases que nunca podem mudar. A gente vai ser atribulado, sim, a gente vai ser tentado, sim, mas o que me mantém de pé até hoje é oração, é leitura da palavra, é meu tempo de devocional com Deus, é esse tempo que eu posso me desligar, né? Que a gente vive num tempo tão corrido, né? Correria, eu faço faculdade também, a gente faz faculdade, trabalha, tem os próprios compromissos da igreja, mas é esse momento de oração, esse momento de falar com Deus, algo muito importante, além da oração, da leitura bíblica, né? Esse tempo devocional que eu tenho com o Senhor, as disciplinas espirituais são os que nos mantêm de pé, né? Então, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, uma coisa que eu acho muito importante, é um ponto bem debatido, eu vejo muito isso nos dias de hoje, principalmente na juventude, algo que é fundamental para mim é o ato de congregar. Eu dou glória a Deus de congregar aqui na sede em Camboriú, uma igreja abençoada, o campo todo de Camboriú, né? Campo muito abençoado, e poder participar do grupo de jovens, poder participar das orações com jovens, dos ensaios, ter esse momento de comunhão. Os jovens aqui da sede gostam de subir monte, gostam de participar das cooperações. Eu sou muito envolvido aqui com a Almadice, né? Como tesoureiro. Então, a congregar, nós somos o corpo de Cristo, né? É algo que nos fortalece também, porque eu já tive meus dias, Jimmy, de dizer, poxa, hoje eu não estou tão bem. Cheguei aqui num culto e um amigo meu me abraçou, um pastor. Eu vim aqui num culto e veio uma palavra direto na minha alma, né, no meu espírito, ele falou comigo. Então, eu acho que o que mantém um jovem na igreja, um líder uma vez me falou, na época que eu congregava lá no Monte Alegre, meu líder de adolescentes, o Sidney, ele falou assim: o que segura o jovem na igreja não é evento, não é congresso. O que segura o jovem na igreja, e qualquer um, mas principalmente para o jovem, é uma experiência com Deus. Então, eu dou glória a Deus que eu estou aqui até hoje, né? Estou entregando a minha juventude a Deus justamente por isso, por ter seguido essas disciplinas espirituais e porque eu tive, né, desde a minha infância, essa experiência com Deus. Dou glória a Deus em congregar em uma igreja que se preocupa realmente com a palavra, com experiências com Deus, e é isso que fortalece-nos e nos mantém de pé, né? Eu posso dizer que é isso que me manteve de pé esse tempo aí na presença de Deus. Vale a pena? Vale muito a pena, vale muito a Recomenda. pena. Recomenda para outros jovens assim, ó, vem. Recomendo, com certeza, porque muita gente, eu faço faculdade, né? Então, na faculdade, quem faz sabe como que é. A gente convive com pessoas de diversos credos, de diversas formas de fé, né? Tá. E eu convivi com alguns colegas que me diziam: poxa, mas você vai passar a vida toda na igreja, a tua juventude, aproveita agora para beber, para ir na festa. A vida é uma só. Eu lembro que uma vez um colega me disse assim: Gustavo, mas a vida é uma só. Eu respondi para ele: pois é, a vida é uma só, mas essa vida eu já entreguei para Cristo. E às vezes o que a pessoa que está lá no mundo ela não entende é que como é bom servir a Cristo.
né? Como é bom, dia após dia, carregar a nossa cruz, mas carregar sorrindo, às vezes chorando, mas carregar sabendo que nós temos um propósito de vida, né? Recomendo muito. Exatamente, exatamente. Gustavo, ó, nós estamos quase chegando no final aqui. O tempo voa, o papo é muito bom, né? Pois É é. gostoso saber de tudo isso aí. Eu tenho ouvido bastante pessoas, principalmente jovens, que têm contado como é bom. Mas eu quero liberar agora esse espaço para você aqui para falar um pouquinho do teu ministério, você divulgar um pouco como que as pessoas te acham, como que você faz. Tô perguntando para todo mundo, tu cobra para pregar ou não? Como é que é? Essa é uma questão polêmica, né? A da Polêmica. cobrança para pregar. E é um assunto muito debatido, e eu acho que existe um ponto de equilíbrio. Todos nós que pregamos precisamos entender, né? A primeira coisa é: você cobra para pregar? Eu posso dizer, não, eu não cobro um valor específico para pregar, mas é, um exemplo bem claro para que as pessoas que estão nos vendo entendam como funciona, né? Eu moro aqui em Camboriú. Muitas vezes eu recebo convite, várias vezes, né? Eu recebo convites para pregar em outras cidades. Meu pai sempre vai comigo. Então, o que eu deixo combinado com os irmãos é o valor de custo, né? Tem a gasolina para ir, tem muitas vezes, quando são cidades mais longínquas, né? Tem pedágios, às vezes tem uma passagem de ônibus, ida e volta, às vezes é de avião quando é mais longe, né? Eu ainda não tive a oportunidade de viajar de avião, mas para os irmãos que pregam, né? É, tem a questão da alimentação, tem todo essas questões que a gente, muitas vezes eu vejo muita gente espiritualizando na fala, dizendo, é errado pedir qualquer valor. Não, irmão, eu não acho errado você combinar ali para que tudo saia organizado conforme, para que as pessoas não saiam dali, como é que eu posso dizer? Não saiam ali prejudicadas, né? Então, com certeza, eu acho um absurdo, já que você perguntou a minha opinião, pregadores, cantores que cobram valores exorbitantes para pregarem, para cantarem nas igrejas. Isso realmente eu acho errado, acho que foge da nossa conduta de fé, daquilo que nós cremos, mas eu acredito sim que combinar valores ali de custo, valores ali realmente de organização, porque o pregar é um dom que Deus nos deu, mas para chegar até em algumas cidades, até alguns lugares que fomos convidados, tem sim custo de gasolina, custo de alimentação, toda a demanda ali de qualquer evento, né? De Exato. qualquer evento vai ter. Eu fui líder de jovens 3 anos aqui no Monte Alegre. Quando eu convidava um pregador de São Paulo, quando eu nós somos aqui de Camboriú, quando eu convidava um pregador de outro estado, lógico que como líder eu tinha que honrá-lo. Eu saberia que teria um custo para ele chegar até aqui, para ele se alimentar, ele precisa de um lugar para descansar. Então eu acho que é muito disso. Eu acho que é mais do que justo, sim, o pregador, o ministro, o cantor receber ali a sua oferta para que ele possa ser, né, honrado, para que possa, assim, suprir todas as suas necessidades. Não concordo com valores exorbitantes, mas eu acho certo, sim, e eu acredito que o reino ganha com isso, né? Eu acho que tudo para o Senhor tem que ser feito com ordem, com decência. Eu acho que tudo bem combinado é uma bênção para todos os lados, né? Para quem recebe, para quem está liderando ali e para quem está sendo convidado para ministrar também. E todo mundo sai dando glória a Deus. Sabe as palavras, sabe as palavras. Ô Gustavo, então para a gente conseguir ir para o final e concluir aqui, vou te deixar ali livre para falar um pouquinho do teu ministério e como as pessoas conseguem também te encontrar. Bom, né? Primeiramente eu agradeço a você, né, meu irmão Jimmy, um irmão que eu admiro muito. Cheguei agora aqui na sede, fazem só 4 meses que estou congregando aqui, né? Mas já acompanhava o seu ministério. Então eu quero te agradecer por esse espaço, por esses momentos que a gente pode aqui compartilhar, né? Esses momentos, compartilhar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco das nossas experiências. E eu queria te agradecer por esse espaço. Olha, para quem quiser me convidar, né, para estar ministrando nas igrejas, o meu contato tenha lá no meu Instagram, que é Gustavo, com 2 S, underline Moreira. Né? Lá eu deixo um link com o meu WhatsApp lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, né? Lá onde eu posto também alguns videozinhos pregando, para que os irmãos conheçam um pouco do meu ministério. E através lá das minhas redes sociais, lá que tem meu número de telefone, é por lá que os irmãos sempre me encontram. E estamos aí, né? Na obra, caminhando, fazendo a obra do Senhor, prontos aí para cumprir o chamado aonde Deus nos enviar. Que legal, que legal. Gustavo, eu quero te agradecer mais uma vez.
pela oportunidade de estar aqui comigo. Que Deus possa te abençoar e te leve às nações. Amém. Te digo mesmo, meu amigo. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus e até mais.